E tem campanha social, que é o que incomoda hoje também, quando o trem passa buzinando, atravessando cidades, como a gente vai ver um pouquinho. Esses dados todos eles ficam complementares, mas de fato nós fizemos, inclusive economicamente, e podemos continuar a fazer esse salto econômico do ponto de vista futuro, quando nós já estimamos algo próximo a 10 bilhões de reais para que possamos resolver parte desses gargalos que estão centrados nessas questões aí de infraestrutura, que é esse azul que eu vou mostrar a vocês. Estes permanecem os mesmos gargalos, fruto da concessão de 97, do que já não existia em 1980, que era completamente descartado. É difícil encontrar aqui um operador ou um cliente daquela época que não seja sócio das ferrovias, deixar bem claro isso. E 3 outros pontos que incomodam muito: a parte tributária, que a todos nós, na realidade, a questão de meio ambiente, de sustentabilidade, e tem um mais grave, que é o chamado da burocracia brasileira, que não foi dizimada ainda de um certo ponto, que é o institucional. Nós temos uma estatal que deixou de existir, mas que se multiplicou em 9. E essas situações não são enxergadas pelos nossos usuários, em alguns pontos, que se atém a preço de frete, que olham um único balanço, o último, para referenciar ou achar que só o preço é o que interessa, o resto que se exploda, como dizia alguns comediantes. Não é bem assim. Quer participar? Vamos juntos, como existia no passado. O nosso problema é estarmos individualizados. Eu gostei quando o Fernando falou da multimodalidade, ou como a prática da nossa agência reguladora, que é transporte terrestre, tratado pelo Bernardo, procura juntar essas partes. Nós não somos únicos, e o país precisa trabalhar integrado num único sistema. Não é só a área política que tem que estar alinhada. Problemas vão existir, acordos partidários vão existir, mas a lógica de funcionamento, logística de exportação e importação, de movimentação interna, tem que estar mais adequada. E o poder jurídico tem que participar disso. E o poder executivo tem a obrigação, porque são eles os responsáveis por estarem lá. Eles quiseram estar lá. Então, se estão, tem que fazer o que há de melhor. Bom, expansão da malha, como disse, perfeito, adequado. É isto que o Brasil precisa. Porque não existe, doutor Torres, na agricultura onde está, ferrovia capaz de movimentar suas cargas. Mas o setor aumentou em 201% o volume de soja, de milho, e vai aumentar muito ainda com o desenvolvimento, por exemplo, do projeto Rumo, o projeto de açúcar da Rumo Logística, que o doutor Júlio preside. E nós queremos muito mais, o da construção também. O do siderúrgico e do minério, ainda bem que o é por ferrovia. O container virá, naturalmente vai crescer, mas dentro de uma outra lógica, dentro de outro momento. Não somos o modelo americano, fácil de movimentar como eles fazem. Até pela questão de cultura. Quantos aqui já foram num embarque de trem? Quantos já andaram pelas fazendas do Mato Grosso, acompanhando a colheita da soja? E o que existe de desregulamentação no setor rodoviário? O que incomoda a todos, quando nós somos comparados a eles. O que falta de armazenagem nos portos brasileiros, por mais que existam investimentos, ou como o Fernando bem colocou, precisamos ampliar. Nós estamos preocupados com a Copa do Mundo para receber navios de passageiros. Ótimo, porque é horrível ter que embarcar nos estádios que estamos. Mas e as cargas brasileiras? Elas também precisam carregar e serem descarregadas. Ou seja, nós temos muito mais o que fazer. E individualmente nós não vamos chegar em lugar nenhum. Onde está o CONIT? Onde estão os diálogos entre as agências, entre os ministérios e secretarias? E pior, e quando nós saímos dos nossos ministérios para os outros de planejamento, orçamento, meio ambiente, casa civil, como fica? Para piorar mais ainda, e dentro do Congresso Nacional. Ou seja, se nós não agirmos juntos, em lugar nenhum nós vamos chegar.
Essa é a preocupação do setor, para que nós possamos ir muito mais adiante, muito mais rápido, pelo que o país precisa. Expansão da malha, perfeito. Gargalos. Há 11 anos discutindo a travessia do estado de São Paulo. Por quê? Vários motivos, entre eles o pior, o político. Esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, operador, concessionária, quem vai pagar, quem não vai pagar, projeto de BNDES, projeto de estudos e nada. Nada. 11 anos. E a carga precisa passar lá. E o cliente não está interessado, ele quer preço baixo. Ele vai olhar balanço das minhas empresas. Por que não rateia e por que não divide? Ora, o projeto nosso foi para ratear em 30 anos. E o que nós já investimos? E o que nós capacitamos de pessoa? E o que nós implementamos de tecnologia? E o que nós fazemos de autoestima para o nosso ferroviário? Os 45. E os impostos que nós pagamos? Nessa hora eles participam com a gente também? Não. Essa é a crítica que eu faço. É um diálogo, aliás, é um discurso, é uma forma de dizer equivocada. É falta, é olhar só para o umbigo e não olhar de uma forma mais objetiva que tem que ser do ponto de vista estratégico do país. É isso que me incomoda como um profissional de logística. É o tipo de discurso errado, equivocado. Não é somatório, não é agregador. E é isso que me incomoda. E propostas vão sendo feitas pela operadora. Soube ontem que existe uma boa perspectiva para que nós possamos chegar a uma conclusão melhor para o estado de São Paulo. Ainda existem outros graves para que nós possamos fazer a transposição dessa cidade. Mas olha como é. Jorge, lá em Fortaleza, que você lembra quando você foi presidente da CFN. Aqui em Cubatão, aqui em Imbituba, Santa Catarina, que é a menor. É desse jeito, gente. Passagem em nível. Esses são os nossos gargalos. É isso que não é resolvido. Existe a proposta agora do nosso diretor-geral. Vamos avaliar as duas situações. Proposta não, existe uma conversa. Proposta, sem dúvida. No sentido de juntarmos. O que nós podemos fazer? O governo precisa da iniciativa privada. Nós precisamos do governo. Então vamos agir. Vamos chegar num ponto em que possamos ir buscando a eliminação desses gargalos. Isso nós estamos fazendo. Nós estamos procurando fazer. Não adianta dar um preço baixo e não conseguir entregar o produto. Não adianta, vai ter impedimento. Esse programa do DENIT, naturalmente pela crise, ficou em stand-by, mas é o programa de segurança ferroviária. Está esgotado, eu já sei. E a intermodalidade já colocada pelo meu amigo Fernando. Quem está praticando de fato? Quem procura fazer isso? Foram 49 terminais intermodais que hoje possuem malha ferroviária dentro do seu sistema. Será que nós fomos tão errados assim? Nós estamos trabalhando no sentido de ter centros de captação de carga, consolidação e desconsolidação de carga, até mesmo para viabilizar o transporte de trens expressos de container. Só que nós não podemos usar dois, porque as pontes e os túneis não permitem esse tipo de situação, salvo alguns trechos. É como o doutor Bernardo colocou. O Bernardo colocou século XIX, século XX. É diferente desse modelo novo, dessa expansão que está vindo, que vai possibilitar. Eu não quero mais discutir FIOL, FICO, Norte e Sul até São Paulo, Transnordestina até Rondonópolis. Eu quero saber se vai lá para Vilhena, eu quero saber se Santa Catarina vai ter novas ferrovias, eu quero saber se a Norte-Sul vai chegar lá no sentido Sul-Norte, eu quero novas obras de ferrovia para Belém, para Santarém, porque nós precisamos planejar, porque não tem projeto executivo. Então, se essas já estão em construção, ótimo, está perfeito. Já vamos discutir as outras? É dentro dessa linha que nós pensamos. Mais 2 minutinhos eu acabo, Manuel. Vejam só, criação do CONIT, as agências reguladoras e a extinção da rede. O nosso problema ainda chama-se, o nosso gargalo maior é a extinção da rede. Sabe por quê? Olha aí com quem eu dialogo agora. Mas o meu cliente não está interessado nisso. Isso é problema seu. E o governo me ajuda? Não tanto como deveria. São 15 anos de concessão. Recentemente eu fui à FUNAI,
para resolver um problema de uma obra de renovação na nossa malha, na faixa expandida, porque os índios queriam, não 10, mas 50 quilômetros de distância para poder atravessar para ir buscar água para eles na reserva indígena. São cada coisa impressionante que acontece, que barra sistema, barra projetos como o do Dr. Júlio, barra projetos como de qualquer cliente nesse processo. E os trabalhistas que estão na AGU, a nossa agência reguladora trabalhando para concluir o processo de regulamentos, o DENIT, a VALEC. Será mesmo que a gente precisa? Não é melhor a iniciativa privada construir como constrói telefonia, como constrói novos terminais portuários, que é colocado, como indústrias, mas que tem a participação do governo de uma forma mais minoritária, responsável por desapropriações, por licenças ambientais, por financiamentos? Não seria melhor assim? Quem sabe não vai acontecer isso em aeroportos? Não é muito melhor? Há quem ainda tenha o contrário. Arquivo Nacional, a parte do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, Secretaria do Patrimônio da União, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Secretaria do Tesouro Nacional, nada do que nós pagamos, 5,2, Manuel, eu juro como eu estou encerrando, de valores foram pagos e nada voltou para o nosso sistema, nada voltou para resolver aquilo que é o que dizia, a panela velha que faz comida boa. A malha velha, essa malha obsoleta, essa malha antiga, é que produziu 23 bilhões de reais de investimento e 11 de impostos e tributos. A panela velha é que fez tudo isso. Mas não interessa. Não é? Errado? Errado. Vamos aos aeroportos, a taxa da Infraero vai para a Infraero. Fez o que com os aeroportos? Adicional de Marinha Mercante fez o que, senhores, com o negócio de vocês? Pedágio, quando é pago nas rodovias pedagiadas, olha lá como elas estão. E as outras? Por que ferrovia é diferente? E hidrovia, que está mais concentrado numa grande empresa brasileira, Petrobras, e outras para fazer dutovia. E hidrovia? Estou me encerrando, já recebi a bronca, mas enfim, eu quero deixar esses questionamentos, eu quero deixar essa situação para que vocês entendam que, de fato, nós estamos num momento de bastante equilíbrio e eu tenho certeza que, concluindo nesse slide, que é o foco de uma grande discussão que nós estamos tendo na agenda com a NTT, nós encontraremos o caminho mais adequado. Resolvermos o que existiu na primeira etapa, resolvermos o problema de ampliação e resolução e eliminação do tema, que são os gargalos existentes, para que nós possamos encontrar um horizonte melhor para daqui a 30 anos. Antes disso, que os nossos usuários e nós, investidores, possamos entregar ao governo federal aquele patrimônio que ele tanto sonha de uma ferrovia mais adequada. Muito obrigado. Vai pegar o horário de almoço todo. Eu vou só apresentar, deixar disponível o material que eu trouxe para complementar, mas devido ao adiantado da hora, eu vou passar rapidamente, só para os senhores saberem o que tem contido ali, até porque as telas que estão disponíveis aí são autoexplicativas. Você pode colocar o material rapidamente? Estou pedindo apoio para colocar minha apresentação em rápido, por favor. Isso. Vejam, nós temos uma tela aqui que demonstra um segundo impacto da logística, que é, em função do tempo, tá? Em função do tempo, o preço tende a cair em função do processo acirrado de globalização. Uma empresa com custo estabelecido, fixo, sem se preocupar com o que acontece, ela tem que vergar essa curva de custo para baixo, ou seja, a logística trabalhando menos para dar mais, ou seja, continuar competitiva num cenário de queda de preço internacional. Essa é a realidade da logística. É por isso que a logística é tão importante nos dias de hoje, porque ela é uma das soluções para se enfrentar a globalização. Aqui nós temos, para dar ideia, alguns falaram sobre áreas específicas, mas um processo de logística comercial envolve tudo que está descrito aqui, que pode ser visto com calma. Alguns pontos ali foram tocados aqui, muitos outros não, mas o que importa é saber que para fazer logística a gente tem que olhar esse todo, esse contexto todo.
Bom, pelo âmbito do governo, quem interfere em comércio exterior? Ontem meu secretário falou em 16, 27, depende. Quando a gente fala só de comércio, do tratamento do comércio, está na tela seguinte. Mas que interfere no preço do comércio exterior, nós temos o tratamento carga, que está descrito aqui as áreas de governo que interferem. No verde nós temos as áreas de governo que interferem no processo carga e no processo mercadoria. E na tela seguinte, a interferência de governo no processo comercial. Então, os respectivos órgãos listados aí, com a área de atuação de cada um. O que provoca isso? Essa sequência que está prevista aí. Ou seja, é isso que o país tem que trabalhar em termos contextual, para chegar a menores custos e tempos. E aí é que entra, por que eu estou sentado aqui discutindo logística junto com os órgãos que operam logística? Porque a CAMEX, para efeito de comércio exterior, ela tem o papel de coordenadora do processo logístico de comércio exterior. Ou seja, compete à CAMEX, está na veia dela, interferir no processo, tentando conjugar, coordenar, fazer com que todos vejam o cachorro inteiro, em vez de cada um olhar a pulga que está contida num determinado espaço do cachorro. Bom, era basicamente isso. Eu espero que as pessoas passem a pensar um pouco mais em logística nesse país, porque logística não é só competitiva em comércio exterior. Logística interfere no preço do nosso pão e do nosso leite. Essa é a realidade da vida. Se a gente olhar para isso, nós vamos ser melhores em comércio exterior. Ou seja, eu faço um apelo que nós votemos em quem fala de logística, quem faça logística, e exijamos que a nossa logística melhore para o nosso país melhorar também. Muito obrigado pela